Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu vídeo pôster. O meu nome é Rinaldo Rodrigues, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, a nível de doutorado, e sou orientado pela professora Fernanda Giacchini. E hoje eu vou apresentar então para vocês o meu vídeo pôster intitulado Modulação do relaxamento dependente de insulina por canais de potássio ativados por cálcio na artéria uterina de ratas prenhes e não prenhes. Bom, durante a gestação, inúmeras alterações fisiológicas, metabólicas e vasculares ocorrem para suprir as demandas dos organismos materno e fetal. Nesse período, a insulina desempenha papéis importantes além daqueles relacionados à manutenção dos níveis de glicose sanguínea. Essas ações periféricas da insulina envolvem a sinalização endotelial, causando vasodilatação na vasculatura, a fim de promover um correto fluxo sanguíneo e garantir que este chegue aos tecidos periféricos. Entretanto, o exato mecanismo pelo qual a insulina exerce esse papel permanece ainda desconhecido. Em adição a isso, estudos demonstraram que os canais de potássio ativados por cálcio têm sua atividade aumentada durante a gestação e que a sua inibição reduz o fluxo sanguíneo uterino, evidenciando assim o papel desses canais nas adaptações arteriais uterinas que ocorrem durante a gravidez. Desse modo, o objetivo do presente estudo foi investigar se os canais KCA modulam relaxamento dependente de insulina na artéria uterina de ratas prenhes e não prenhes. Para isso, ratas Sprague-Dawley fêmeas foram divididas em dois grupos, o grupo prenhe e o grupo não prenhe, com um N de 7 animais para cada grupo. As ratas do grupo prenhe foram submetidas ao acasalamento e no 21º dia de prenhez, as ratas de ambos os grupos foram mortas e submetidas à laparotomia para retirada do útero. Em seguida, a artéria uterina foi então removida e isolada para a realização de técnicas de reatividade vascular, onde foi avaliado o relaxamento dependente de insulina na presença e na ausência dos inibidores dos canais KCA. E também para a realização de Western blot para avaliar a expressão dos 3 tipos de canais KCA na artéria uterina. Tudo isso mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal sobre o seguinte número. A partir disso, então, nós obtivemos os seguintes resultados. Observou-se que os 3 tipos de canais KCA estão presentes na artéria uterina tanto de ratas não prenhes como de ratas prenhes. Interessantemente, as ratas prenhes apresentaram uma menor expressão vascular do tipo BK comparado ao grupo não prenhe. Visto isso, realizou-se uma curva concentração-resposta para a insulina, onde observou-se que o relaxamento foi maior na artéria uterina de ratas não prenhes em comparação às ratas prenhes. Entretanto, quando analisado o relaxamento endotélio dependente em resposta à acetilcolina, observou-se que as ratas prenhes apresentaram uma maior sensibilidade à acetilcolina se comparado ao grupo não prenhe, como observado pelos dados da PD2. Observe que todos os experimentos de reatividade vascular foram realizados na presença da indometacina. Em seguida, avaliou-se o relaxamento máximo induzido por insulina na presença dos inibidores de canais KCA, onde observou-se que o relaxamento foi atenuado em aproximadamente 33% em pelo menos 2 concentrações na presença dos 3 inibidores de canais KCA. Já no grupo PREM, observou-se uma redução de aproximadamente 15% para a apamina, que é o inibidor de SK,
e iberiotoxina, que é o inibidor do canal KCA tipo BK, e de aproximadamente 30% na última concentração utilizada de iberiotoxina, que é o inibidor de BK. Esse resultado foi então confirmado pela análise da área sob a curva. A partir disso, buscou-se então compreender por qual mecanismo isso ocorre. Dessa forma, realizou-se então uma curva concentração-resposta para a insulina na presença de L-NAME, que inibe a síntese do óxido nítrico, e também na presença de indometacina. Observou-se que a incubação com L-NAME foi capaz de abolir as diferenças entre o veículo e a incubação com apamina e clotrimazol na resposta máxima à insulina. Entretanto, houve uma diferença no relaxamento entre a incubação com a iberiotoxina e o veículo, indicando que em ratas não prenhes, outros mediadores além do óxido nítrico também estão envolvidos no relaxamento dependente de insulina. Já em relação ao grupo prenhe, a presença de L-NAME aboliu ou anulou o relaxamento em todos os grupos analisados, demonstrando o envolvimento do óxido nítrico no relaxamento dependente de insulina nesse grupo. Já em relação ao relaxamento mediado por acetilcolina, a incubação com iberiotoxina resultou em uma reduzida resposta máxima comparada ao veículo nos animais não prenhes. Já nas ratas prenhe, o uso de inibidores de canais KCA nas artérias uterinas demonstrou uma redução desse relaxamento, só que ainda mais pronunciada para o clotrimazol e para a iberiotoxina, se comparado ao veículo. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que os canais de potássio ativados por cálcio modulam parcialmente o relaxamento dependente de insulina na artéria uterina de ratas. Mas, nas ratas prenhes, essa resposta está diminuída, provavelmente devido a uma redução na sensibilidade à insulina nesses animais. Além disso, em ratas prenhes, o relaxamento dependente de insulina é mediado pelo óxido nítrico, enquanto que em ratas não prenhes, outros mediadores também parecem estar envolvidos. Eu agradeço a comissão do evento por selecionar o meu trabalho para a apresentação e agradeço também ao apoio financeiro desse estudo. Gostaria de saudar a todos. Meu nome é Tatiane Jardim Batista. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, sob orientação da professora doutora Nazaré Bissoli. Juntamente com os nossos colegas, nós estamos apresentando o estudo sobre os efeitos da liraglutida em parâmetros metabólicos de ratas espontaneamente hipertensas ou variectomizadas.
A liraglutida é utilizado no tratamento de diabetes. Trata-se de um agonista dos receptores GLP-1, ou peptídeo semelhante ao glucagon 1. Estes agonistas têm recebido bastante atenção devido à sua ação não somente no pâncreas, mas também em outros órgãos. Por isso, o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da liraglutida em um modelo de hipertensão associado à deficiência estrogênica. Para isso, nosso estudo foi submetido junto à Comissão de Ética em Uso em Animais da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós utilizamos ratas fêmeas, SHR, com 8 semanas de idade. Estes animais foram então submetidos à cirurgia de ovarectomia ou à cirurgia fictícia, e então foram divididos em 4 grupos. Aquelas que passaram pela cirurgia fictícia foram divididas em 2 grupos, Chan salina e Chan lira. E os animais que passaram pela cirurgia de ovarectomia foram divididos em 2 grupos, Ovex salina e Ovex lira. Estes animais, então, passaram por um tratamento durante 30 dias, com administração 2 vezes ao dia via subcutâneo, de 0,6 mg/kg de liraglutida, ou, para o grupo controle, salina 0,9%. O peso corporal foi registrado durante o tratamento. Esses animais foram submetidos à gaiola metabólica, onde pôde-se coletar a urina de 24 horas e realizar testes, e também foi realizada a curva glicêmica. Os dados foram analisados com uma nova de 1 via ou 2 vias e teste pós-hoc de Tuck, quando necessário, e os valores de P menor que 0,05 foram considerados significantes. Nós temos então aqui os resultados. Sempre em cor verde nós teremos o grupo Chan, que recebeu salina. Em cor azul nós teremos sempre o grupo Chan lira. Em cor preta nós teremos sempre o grupo Ovex. E em vermelho o grupo Ovex lira. Então, o primeiro gráfico nós temos o peso corporal, que foi coletado durante as semanas de tratamento. E como podemos ver, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. Aqui nós temos os dados da gaiola metabólica. O primeiro gráfico nós temos o consumo de ração destes animais. E podemos observar que para o grupo Chan lira houve um maior consumo de ração em relação ao grupo Chan. Aqui nós temos o gráfico mostrando a ingestão de água para os diferentes grupos. E o grupo Chan lira consumiu, ou melhor, ingeriu maior quantidade de água do que o grupo Chan. Então, nós temos aqui o gráfico mostrando a excreção de urina em 24 horas e o grupo Chan lira também teve uma maior excreção urinária em relação ao grupo Chan. Nós temos os dados da creatinina. O grupo Chan lira teve uma menor excreção de creatinina em relação ao grupo Chan. E por fim, nós temos os dados da curva glicêmica, onde podemos observar que não houve diferença estatística entre os diferentes grupos. Independente de alterar o metabolismo da glicose, a lira parece modificar parâmetros renais e consumo alimentar em ratas Chan. Porém, mais estudos são necessários para avaliarmos se a função renal pode ser alterada de forma benéfica e o papel do estrogênio nessas respostas. Nós gostaríamos aqui de agradecer ao suporte financeiro da CAPES e da FAPES, agradecer aos colegas envolvidos neste estudo, a nossa orientadora, e a este evento que nos deu a oportunidade de mostrar um pouco do nosso estudo. Nossos sinceros agradecimentos.
é Leonardo Escolto. Inicialmente, gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas no projeto, em especial a minha orientadora, Nazaré Bissoli, e o meu co-orientador, Antônio Melo Júnior. Hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado como Tratamento com kefir não previne alteração causada pela frutose na função renal de ratas SHR ovarectomizadas. É descrito na literatura que os hormônios sexuais femininos apresentam efeitos benéficos e protetores. Como consequência da deficiência estrogênica na fase pós-menopausa, é observado aumento dos riscos cardiovasculares e renais, além de prejuízos metabólicos relacionados a alterações glicêmicas e lipídicas e processo inflamatório nos tecidos. Nosso objetivo foi avaliar se o probiótico kefir poderia prevenir alterações na função renal em ratas SHR tratadas com frutose. Logo, em nossa metodologia, utilizamos ratas fêmeas SHR com 8 semanas de idade, onde, nesta mesma idade, foi realizado o procedimento de ovarectomia. Em seguida, foram divididas em 2 grupos. O grupo tratado apenas com kefir, sendo representada por OK, e o grupo associando o kefir com a frutose, sendo representada por OKF, onde os tratamentos deram seguimento por mais 8 semanas. E, de modo geral, foi realizadas as seguintes avaliações: pressão arterial sistólica inicial e final, protocolo de função renal, parâmetros morfométricos, ganho de peso e glicemia. Como o foco do trabalho é função renal, eu decidi evidenciar a metodologia deste protocolo. Então, inicialmente, após a anestesia do animal, é realizada a canulação da traqueia, veia, artéria femoral e, por fim, a bexiga. Após a canulação, o animal é conectado ao sistema, onde fica por aproximadamente 30 minutos sob a infusão de mannitol 3%. Em seguida, é injetado o primer diretamente na veia, com valores conhecidos de paraminopurato e inulina. A seringa na bomba de infusão que continha o mannitol 3%, ele é substituído por uma solução com paraminopurato e inulina, que fica até a finalização do protocolo, sendo realizado 4 coletas a cada 30 minutos de infusão, onde posteriormente é realizado doseamento pelo método padrão ouro no sangue e na urina coletada. Bom, enfim, nossos resultados indicaram que, embora tenha ocorrido um aumento da pressão arterial sistólica inicial de 150 mm por mercúrio para pressão arterial final de 200 mm de mercúrio, não houve diferença significativa entre os grupos. Em relação à função renal, vamos primeiramente avaliar de forma individual o grupo considerado como controle, que é o OK. Em artigos já publicados e estudos internos do laboratório, as fêmeas, ao serem ovarectomizadas, apresentam exacerbação da gravidade da lesão glomerular e tubular, onde essa proteção pode ser atribuída aos efeitos benéficos do estrogênio. Esse prejuízo renal se assemelha com o mesmo padrão de resposta do grupo OK. Sendo assim, o kefir não é capaz de prevenir o agravamento ocasionado pela ovarectomia. Sabendo-se disso, vamos avaliar os grupos de forma comparativa. Em relação ao clearance de inulina, que representa a taxa de filtração glomerular, o grupo OKF tem um prejuízo glomerular significativo ainda maior que o grupo OK. Sendo assim, o kefir não foi capaz de prevenir os efeitos deletérios da ovarectomia e dieta rica em frutose neste parâmetro. Todavia, os parâmetros tubulares apresentaram uma resposta benéfica, sendo caracterizada pelo aumento significativo do clearance de paramino,
que é representado pelo fluxo plasmático renal, o aumento significativo no fluxo sanguíneo renal e a diminuição significativa da resistência vascular renal, onde estes parâmetros se assemelham ao padrão de resposta de uma fêmea SHR-Shan, descritas no estudo de Melo Júnior AF et al. De 2020. Dando seguimento aos nossos resultados, temos os parâmetros morfométricos, onde no modelo proposto foi possível observar aumento significativo do delta peso e das gorduras, no grupo associado com a frutose, quando comparado com o grupo OK. Foi realizada uma curva do ganho de peso, podendo-se afirmar que já é estabelecida uma variação a partir da primeira semana de tratamento, onde há um aumento significativo no grupo kefir associado com frutose, quando comparado com o grupo OK. Em relação à avaliação de glicose, é possível observar que o kefir não é capaz de prevenir esse aumento significativo quando ele é associado à frutose. Essa diferença é mantida tanto no exame de 30 dias quanto no de 60 dias. Em cima do exame de 60 dias foi realizado o teste de tolerância à glicose, sendo possível observar que, embora não tenha ocorrido diferença entre os grupos no pico glicêmico, o grupo tratado com frutose apresentou resistência na queda dos níveis glicêmicos, enquanto o grupo tratado com kefir apresenta uma normalização logo após o pico glicêmico. Essa diferença significativa é mantida até o último ponto da curva. Sendo assim, conclui-se que o grupo OKF apresenta prejuízo em diversos parâmetros, quando comparado com o OK. Além disso, o probiótico kefir não foi capaz de prevenir os efeitos deletérios observados da associação de deficiência estrogênica e frutose. E antes de finalizar, gostaria de agradecer a todo o apoio financeiro, além de agradecer a todos que estão assistindo pela sua atenção. Muito obrigado. Olá, eu sou o Rodrigo Alves Faria, doutorando do Laboratório de Oncologia Clínica e Experimental do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo. O tema da minha apresentação consiste na avaliação do nível de interferão gama em mulheres com câncer de mama avançado. Primeiramente, ressaltamos que o câncer de mama é a maior causa de morte por câncer entre as mulheres no mundo atualmente, dados estes disponíveis na plataforma Global Cancer Observatory, segundo dados estatísticos também fornecidos por outras agências, como a International Agency for Research on Cancer e a World Cancer Research Fund, estima-se que até o ano de 2040 haja em torno de 3,5 milhões de novos casos e aproximadamente 1 milhão de óbitos. No Brasil, não é diferente. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estimou mais de 66 mil novos casos e mais de 17 mil mortes por ano em 2020. Percebemos com isso que o câncer de mama, mesmo sendo composto por múltiplos subgrupos, as manifestações clínicas nos quadros mais avançados da doença são bem distintas e que este cenário ele está interligado diretamente com as citocinas circulantes,
que são consolidadoras desse processo inflamatório. Portanto, inúmeros estudos investigam a ação dos interferons, principalmente do tipo 1, pois já sabemos que eles possuem propriedades antiproliferativas e também antitumorais. No entanto, trabalhos direcionados ao interferon tipo 2, o gama, e o seu comportamento na carcinogênese, nos quadros mais avançados, ainda é pouco elucidado. Por este motivo, consolidou-se como fonte deste estudo, cujo nosso objetivo foi de avaliar a ocorrência de interferon gama e sua expressão em mulheres com câncer de mama avançado, com linfonodo axilar positivo sem qualquer tratamento prévio. Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para ser desenvolvido em parceria com o Serviço de Mastologia do Hospital Evangélico de Vila Velha, localizado no Espírito Santo. Foi esclarecido o objetivo do estudo antes de qualquer procedimento a todas as pacientes que assinaram por livre e espontânea vontade o termo de consentimento livre esclarecido. Com isso, nós selecionamos 21 mulheres com idade a partir de 18 anos. Todas elas foram diagnosticadas com câncer de mama avançado, bem como os linfonodos axilares também positivos. Foram constatados esses linfonodos durante o procedimento cirúrgico que é realizado no centro cirúrgico do Hospital Evangélico, isso por meio da biópsia do linfonodo sentinela, utilizando o azul patente, e a confirmação do médico patologista. Nós coletamos as amostras biológicas neste contexto e, após serem processadas, dosamos a expressão dos interferons gama por meio do citômetro de fluxo e, posteriormente, o programa SPSS foi usado para análise estatística. Os resultados corroboraram com a nossa hipótese em 2 grupos analisados. No primeiro grupo, comparamos a expressão do interferon gama sobre o tamanho do tumor, que foi estadiado patologicamente. Isso em T1, T2, T3 e T4. De acordo, obviamente, com o seu diâmetro, e agrupados como T1 mais T2 versus T3 mais T4. O segundo grupo, nós comparamos a expressão do interferon gama nas pacientes sem e com metástase, sendo M0 versus M+. Nós constatamos que as pacientes que possuem maior carga de doença, representadas por tumores maiores e a presença de metástases à distância, possuem maior expressividade de interferon gama circulante, sugerindo a participação dessa citocina na patogênese do câncer, promovendo também angiogênese e a tumorigênese. Obrigado. Olá, sou a Jamaira Victório, pós-doutoranda sob supervisão da professora doutora Ana Paula Davel, no Laboratório de Biologia Vascular do Instituto de Biologia da Unicamp. Neste vídeo pôster vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Papel da ativação do receptor de mineralocorticoides na disfunção do tecido adiposo perivascular em fêmeas obesas.
Como nós sabemos, a obesidade, classicamente descrita pelo aumento da ingesta calórica e redução do gasto energético, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dados epidemiológicos têm demonstrado que, apesar de crescente a obesidade em homens e mulheres nos últimos anos, ela apresenta maior prevalência em mulheres comparado a homens. Assim, a obesidade, uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura e de inflamação subclínica, resulta no acúmulo de depósitos lipídicos ectópicos. Dentre eles, gostaria de destacar o acúmulo de tecido adiposo no tecido adiposo perivascular ou PIVAT. O PIVAT é o tecido adiposo que circunda a maioria dos vasos sanguíneos e tem papel no controle do tônus vascular local. Uma correlação positiva foi demonstrada entre a quantidade de PIVAT e o índice de massa corporal, resultando em redução ou perda do efeito anticontrátil clássico exercido pelo PIVAT. Dados recentes demonstraram que a morfologia do PIVAT, bem como as células imunes que compõem esse tecido, apresentam dimorfismo sexual. Porém, até o momento, não está bem claro se há dimorfismo sexual no papel anticontrátil do PIVAT na obesidade. Nós também sabemos que o PIVAT é capaz de sintetizar e liberar substâncias bioativas, dentre elas gostaria de destacar a aldosterona, um dos ligantes do receptor de mineralocorticoides, o MR. Recentemente, nosso grupo demonstrou que a disfunção endotelial induzida pela obesidade em fêmeas é mediada pela ativação do MR. Assim, nosso objetivo foi avaliar a função anticontrátil do PIVAT em artérias mesentéricas de resistência de camundongos machos e fêmeas obesos e a participação da sinalização MR. Para isso, nós utilizamos camundongos C57BL6 da Jackson, machos e fêmeas. Aos 2 meses de idade, os animais foram divididos em 2 grupos, sendo um grupo que recebeu dieta padrão e outro que recebeu dieta hiperlipídica. Ambos grupos foram alimentados pelas dietas por 5 meses. Alguns animais do grupo DH receberam espironolactona, um antagonista MR, pelos 30 dias finais via oral, na dose de 100 mg por quilo por dia, perfazendo assim 3 grupos de estudo, o grupo DP, o DH e o DH mais ESP. Ao final do período, o leito mesentérico foi isolado, e as artérias mesentéricas de resistência foram montadas na presença ou ausência de PIVAT em miógrafo de arames para a realização de curvas concentração-resposta fenilefrina, um agonista alfa-1 adrenérgico. Além disso, o PIVAT isolado mesentérico foi utilizado para a avaliação da expressão proteica pela técnica de Western blot. Como esperado, machos e fêmeas alimentados com DP apresentam efeito anticontrátil do PIVAT mesentérico, como podemos observar pela curva concentração-resposta fenilefrina, representada na figura 1A, no qual os símbolos vazios representam anéis na ausência de PIVAT e os símbolos preenchidos representam a presença de PIVAT adjacente. Anéis com PIVAT apresentaram um deslocamento da curva para a direita, resultando em uma menor sensibilidade ao agonista, demonstrada por uma menor PC50, representada no gráfico pela barra entre as curvas. A indução da obesidade pela dieta hiperlipídica não alterou o efeito anticontrátil do PIVAT, bem como o tratamento com espironolactona não interferiu nessa resposta. Em fêmeas, nós também observamos que há efeito anticontrátil do PIVAT mesentérico quando as fêmeas são alimentadas com dieta DP. Diferente de machos, a indução da obesidade em fêmeas resultou na redução do efeito anticontrátil do PIVAT, representada pela menor diferença entre a PC50 de anéis na presença e ausência de PIVAT. O tratamento com espironolactona foi capaz de prevenir a redução do efeito anticontrátil do PIVAT induzido pela obesidade. Corroborando esses dados, nós observamos que há maior expressão da sintase de aldosterona, a CYP11B2, no PIVAT mesentérico de fêmeas obesas, sugerindo aumento na síntese de aldosterona nesse tecido. Bem como, nós também observamos aumento da via de sinalização da ativação MR, via aumento da expressão da proteína quinase regulada por glicocorticoides e soro 1, a SGK1, e do canal de sódio epitelial, a ENaC, subunidade beta.
Nós não observamos alteração na expressão dessas proteínas no pivate mesentérico de machos obesos. Assim, em conjunto, nossos dados sugerem dimorfismo sexual na função anticontrátil do pivate na obesidade, com participação da sinalização MR na disfunção do pivate de fêmeas obesas. Ademais, os resultados suportam um efeito benéfico do antagonismo MR sexo específico. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores deste trabalho, a professora Ana Paula pela supervisão e a FAPESP pelo apoio financeiro. Obrigada! Olá, seja bem-vindo ao vídeo pôster sobre a participação dos hormônios sexuais masculinos e do sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre a reatividade vascular dependente da via da COX. Me chamo Ana Carolina Nascimento Costa, sou orientada pela professora doutora Ivanita Stefanon e co-orientada pelo professor Rogério Faustino Ribeiro Júnior. Faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, no Laboratório de Eletromecânica Cardíaca e Reatividade Vascular. Nós começamos hoje pela importância que tem os hormônios sexuais na vida do homem e dos machos em geral, inclusive os animais, e nós resolvemos fazer esse trabalho porque estudos têm associado a testosterona e seus efeitos sobre o sistema cardiovascular e também ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, alguns inclusive mostrando a associação entre baixos níveis de testosterona em homens e hipertensão arterial, doença coronária, infarto do miocárdio. A administração aguda de testosterona foi capaz de diminuir o tônus vascular, né? Mas em longo prazo os efeitos de androgênios parecem estar associados à vasoconstrição pela upregulation da expressão do tromboxano A2, síntese de norepinefrina, expressão da angiotensina 2 e a ação da endotelina 1. Então, os hormônios sexuais masculinos têm sido envolvidos na regulação da função vascular, gerando então muitas questões a respeito de sua ação modulatória, principalmente no sistema cardiovascular. Para isso, nós tivemos o objetivo neste trabalho de avaliar a participação da via da ciclooxigenase na regulação da reatividade vascular, modulada pelos hormônios sexuais masculinos e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nós utilizamos ratos machos, o ISTA, entre 240 e 260 gramas, cujo grupo controle foi o grupo denominado Sham, com 67 indivíduos. Esse grupo Sham foi os que passaram por uma cirurgia de castração fictícia, né, com abertura do saco escrotal, mas não retirada dos testículos, e os orquidectomizados foram os que foram castrados radicalmente e bilateralmente. Foram tratados 12 semanas com losartan intramuscular, 15 mg por quilo dia, apocinina em água de bebê, 30 mg por quilo, e espironolactona por gavagem, 80 mg por quilo por dia. A reatividade vascular foi avaliada após extração dos anéis de aorta torácica desses animais, que foram montados num aparato de transdução de força ligados ao sistema Biopac, e esses anéis foram mantidos em banho de órgãos com carbogênio, e todos os nossos experimentos foram orientados pelas resoluções do Conselho Nacional de Experimentação Animal CONSEA e também pelo CEUA-UFES. A primeira avaliação que foi feita foi o efeito da orquidectomia sobre a reatividade vascular à fenilefrina nos anéis isolados de aorta de ratos uísta machos, né? No quadro aqui no gráfico
da figura 1A, a gente pode ver que tivemos aqui vários fármacos, né? Incubamos esses anéis do grupo Chan com vários fármacos, mas o destaque nesse trabalho é para os anéis incubados com a indometacina. A indometacina, um inibidor da produção de prostaglandinas, inibindo a COX-1 e 2, e ela que designada pelo triângulo preto fechado, e o grupo controle pelo o círculo verde fechado. Ao ser incubado esse anel com indometacina, nós percebemos que houve um prejuízo da resposta constritora à fenilefrina, né? E esse prejuízo não estava presente nos anéis dos animais orquidectomizados, onde a gente não verifica essa queda da contração da resposta constritora à fenilefrina. Essa redução, então, esse prejuízo da resposta constritora à fenilefrina, ao apresentar queda do anel incubado com indometacina, sugere que os metabólitos da via da COX provavelmente eram os prostanoides vasoconstritores. Nós podemos constatar essa mesma resposta na figura 1C, onde se apresenta mais uma vez aqui as figuras designadas pelo triângulo aberto, que é o Chan controle incubado com indometacina, e o triângulo fechado em azul, que é o Chan controle, apresentando essa mesma redução, mas nas figuras em vermelho, tanto aberto quanto fechado, representados pelo quadrado, essa redução não está presente. Na figura 1D, nós podemos observar que quando bloqueamos a via da COX com indometacina e bloqueamos também a via da NOX com a apocinina, né? Aqui nesse quadro nós estamos apresentando nesse gráfico os animais tratados com a apocinina e depois bloqueados com indometacina. Nós observamos que ambos os grupos, tanto o Chan quanto o OQT, diminuem de forma semelhante à resposta contrátil à fenilefrina. Na figura 1E, nós observamos agora os animais, tanto o Chan quanto o OQT, incubados com indometacina, mas tratados com losartan, um bloqueador do receptor AT1, ou seja, um bloqueador da angiotensina 2. Os efeitos do tratamento com losartan e a inibição com indometacina mostraram que a indometacina aqui não relaxou o vaso em nenhum dos grupos. Nesse caso, a angiotensina 2, ela estimula o aumento da expressão da síntese da COX, né, da expressão da COX 1 e 2, e, portanto, ao inibir o receptor de angiotensina 2, há também a inibição da expressão da COX. Por isso, a indometacina não foi capaz de relaxar o vaso dos grupos nem Chan nem OQT. Então, esses dados sugerem que a testosterona não altera, então, a reatividade frente à inibição da angiotensina e da via da COX, ou seja, não modifica a capacidade da angiotensina modular a via da COX na resposta vasoconstritora à fenilefrina. Na figura 1F, nossos dados mostraram que a participação da testosterona não modificou a resposta vasoconstritora mediada por fenilefrina à presença de espironolactona e indometacina. Ou seja, a espironolactona não prejudicou a resposta da indometacina. Mas o nosso gráfico, esse 1F, mostra que houve uma diferença estatística entre o controle, né, e os controles, no caso aqui representados pelos símbolos fechados, tanto o triângulo azul quanto o quadrado vermelho, em relação aos incubados com indometacina, que são os símbolos abertos, né, tanto vermelho quanto azul. E isso, essa diferença sugere, é mostrada porque já há o esperado da inibição da COX por causa da indometacina, mas não há sugestão de que isso teve relação com a espironolactona. Portanto, em suma, os resultados sugerem que os hormônios sexuais masculinos modulam a vasoconstrição mediada por ativação de receptores alfa-adrenérgicos por uma via dependente da COX, né? Eu agradeço por participarem e ouvirem esse vídeo pôster, né, e assistirem esse vídeo pôster, e agradecemos às agências de fomento, às agências de apoio, CNPq, FAPES e a Universidade Federal do Espírito Santo.
Muito obrigada. Olá, meu nome é Thaís Schmidt e hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que eu desenvolvo no meu doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da UF, em colaboração com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O título do meu projeto é o efeito do extrato do caroço de açaí Euterpe Martin no desenvolvimento do sistema cardiovascular e renal na prole em modelo de pré-eclâmpsia induzido pelo INEM. Bom, para começar introduzindo o meu projeto, a pré-eclâmpsia ela é uma doença específica da gravidez que complica cerca de 5% das gestações e é uma das principais causas de morbimortalidade materna e fetal. A administração do L-NAME, que é um inibidor da enzima do óxido nítrico sintase durante a gravidez em roedores, vai constituir um modelo farmacológico de pré-eclâmpsia que vai apresentar hipertensão, proteinúria e também restrição do crescimento fetal. Só que o manejo da hipertensão arterial durante a gestação ele vai ser bastante complicado, visto que várias medicações antihipertensivas vão ser contraindicadas por serem potenciais causadoras de danos ao feto. Sendo assim, é importante buscar tratamentos alternativos à pré-eclâmpsia que sejam seguros tanto para a mãe tanto para os fetos. E os alimentos se mostram uma opção promissora. O nosso objetivo, então, é determinar se o extrato hidroalcoólico da semente do açaí, o ASE, possui uma ação protetora sobre as alterações placentárias e fetais na pré-eclâmpsia experimental induzida pelo L-NAME. O nosso projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. Nós utilizamos ratas uístas gestantes de 3 meses grávidas, que foram divididas em 4 grupos. O grupo controle mais o ASE, que recebeu o extrato do 13º ao 20º dia de gestação, o grupo L-NAME, que recebeu o L-NAME do 13º ao 20º dia de gestação, o grupo L-NAME mais o ASE, que recebeu o extrato e o L-NAME concomitantemente do 13º ao 20º dia de gestação. A gestação desses animais dura, em média, 20 dias. No dia 0, 7, 14 e 19 foi realizada a avaliação dos parâmetros hemodinâmicos através da técnica de plasmografia de cauda. No 20º dia de gestação, as fêmeas foram anestesiadas, os fetos e as placentas foram coletados, pesados e alguns parâmetros biométricos foram mensurados. O projeto consta também com a análise imunistoquímica, histopatológica e Western blot da placenta e também com a análise imunistoquímica e histopatológica dos fetos focados no seu coração, aorta e rins. Quanto aos resultados parciais que eu tenho para apresentar hoje, esses dados eles foram testados pelo Two-Way ANOVA com pós-teste de Tuck pelo GraphPad Prisma 8. Nesses 2 primeiros gráficos aqui, podemos verificar que a administração de L-NAME aumentou a pressão arterial sistólica e diastólica no final da gravidez, e o ASE foi capaz de prevenir a hipertensão induzida pelo L-NAME. A microalbuminúria materna aumentou no grupo L-NAME em comparação com o grupo controle, e o ASE restaurou esse parâmetro. E no grupo L-NAME houve uma redução significativa na massa placentária, no número de fetos vivos e peso fetal em comparação ao grupo controle, e esse parâmetro foi normalizado pelo tratamento com o ASE. Quanto aos parâmetros biométricos fetais, aqui na tabela, não houve diferença entre os grupos no comprimento da cabeça, a nádega e peso fetal. Em relação à placenta, não houve diferença entre os grupos quanto ao seu diâmetro e peso. Os parâmetros biométricos como occipital à nádega, olho occipital, a altura do joelho, o tamanho do pé direito, o diâmetro biparietal, o comprimento do canto interno dos olhos e o comprimento do cordão umbilical teve influência tanto do L-NAME e do ASE, sendo suas respectivas medidas menores no grupo L-NAME quando comparado com o grupo controle, e o ASE preveniu essa redução. Já na análise morfológica da placenta, a espessura da decídua e do labirinto não apresentaram diferenças entre os grupos estudados. Porém, na espessura do espondiotrofoblasto, o grupo L-NAME apresentou medidas reduzidas quando comparado ao grupo controle e ao controle mais ASE. Algumas considerações finais que podemos concluir com esses resultados parciais seriam que,
Esses resultados demonstram que o ASE ele impede o desenvolvimento da hipertensão materna e também da restrição do crescimento fetal na pré-eclâmpsia, abrindo assim uma possibilidade para o seu uso no tratamento da pré-eclâmpsia humana, por exemplo. O ASE ele também impediu o encurtamento do cordão umbilical induzido pela LNAME e os cordões mais curtos já foram associados a uma maior incidência de inferência operatória, complicações intraparto, aumento das anormalidades da frequência cardíaca fetal. E modificações no esponjotrofoblasto da placenta podem interferir na síntese proteica de hormônios essenciais para o estado gravídico. Esse projeto tem o apoio financeiro das agências CAPES, FAPERJ e CNPq. Se quiser continuar acompanhando os resultados do nosso projeto, siga a página do nosso grupo de pesquisa no Instagram, que é o @nemenute_uf. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Leonai e eu vou apresentar meu pôster por título Efeitos da dieta com alto teor em ácidos graxos saturados, enriquecida com ômega 3 durante a gestação e lactação, sobre parâmetros murinométricos e ventilatórios da prole de ratos. Na parte da introdução, vemos que a dieta materna rica em ácidos graxos saturados predispõe doenças cardiometabólicas na prole de ratos. Hipotetizamos, com isso, que o enriquecimento dietético com ômega 3 atenua prejuízos dos ácidos graxos saturados sobre murinometria e ventilação. Os nossos objetivos são avaliar os impactos da dieta materna rica em ácidos graxos saturados, enriquecida com ômega 3, sobre a murinometria e ventilação da prole. Nos nossos métodos, na parte dos animais, todos os nossos protocolos foram aprovados pelo Comitê de Ética de Uso de Animal. Após a preencha, separamos as ratas UISTA por dieta, sendo elas a controle, a hiperlipídica e a hiperlipídica enriquecida com ômega 3, todas essas durante a gestação e lactação. A dieta controle tem 19% de lipídios, a hiperlipídica tem 33% de lipídios e a hiperlipídica enriquecida com ômega 3 tem 33% de lipídios, porém ela é enriquecida com ômega 3. No nosso desenho experimental, os animais foram submetidos ao acasalamento e após a detecção da prenhez por esfregaço vaginal, houve a manipulação nutricional até o desmame. Em seguida, as avaliações funcionais foram feitas de 1 a 300 dias de vida na prole. Na parte da murinometria, os parâmetros avaliados são a massa corporal ou peso, a circunferência abdominal, o comprimento nasional, em 1 a 300 dias de vida. Na ventilação, os parâmetros avaliados foram a frequência respiratória, o volume corrente e a ventilação pulmonar de 1 a 300 dias de vida. A nossa ventilação foi feita por pletismografia de corpo inteiro, onde o animal foi posto em caixa hermeticamente fechada e as ondas oscilatórias da sua respiração foram lidas pelo transdutor, levadas a um amplificador para a placa de aquisição para análise estatística. A nossa análise estatística, todos os dados foram expressos em média e erro padrão de média, sendo comparados por ANOVA Way, considerando P maior que 0,05. Os nossos resultados, a parte de parâmetros murinométricos. Ao primeiro dia, o grupo HL apresentou maior valor de massa corporal ou peso. Aos 7 e 14 dias de vida, o grupo HL e HLW3 apresentaram maior valor de peso. Aos 21 dias, apenas o grupo HLW3 apresentou maior massa corporal. O grupo HL e HLW3 apresentaram maior circunferência abdominal. Ao primeiro dia de vida, aos 7, 14 e 30 dias de vida, o grupo HL apresentou também maior circunferência abdominal. O grupo HL apresentou maior comprimento nasional no primeiro dia e sétimo dia. Aos 21 dias, o grupo HL e HLW3 foram maiores
em relação ao comprimento nasonal, e aos 30 dias de vida, o grupo HL apresentou maior comprimento nasonal. Sobre os resultados ventilatórios, no primeiro dia de vida, apenas o grupo HL apresentou maior frequência respiratória em relação aos demais grupos. No 7º dia, o grupo HLW3 apresentou menor frequência respiratória em relação ao grupo HL. No 14º dia, o grupo HL apresentou maior frequência respiratória também em relação aos demais grupos e também maior volume corrente e ventilação pulmonar em relação ao grupo HLW3. No 21º dia, o grupo HLW3 apresentou menor ventilação pulmonar em relação ao grupo HL. A nossa conclusão: todos os nossos achados sugeriram que a dieta materna enriquecida com ômega 3 atenua na prole as alterações na circunferência abdominal e na frequência respiratória. Obrigada. Olá, eu sou a Vanessa Della Justina, tenho como orientadora a professora doutora Fernanda Giacchini. Estarei apresentando um pouquinho sobre o meu trabalho de doutorado, que tem como título A gliconec prejudica a função endotelial em artérias uterinas de ratas virgens, mas não de ratas prenhes. O papel da GSK3-beta. Bem, o aumento da oglicosilação com N-acetilglucosamina, ou simplesmente O-gliconec, é observado em várias patologias e seus níveis desequilibrados favorecem a disfunção endotelial. Tendo isso em mente, o objetivo do presente trabalho foi avaliar então se esse aumento de O-gliconec leva à disfunção da artéria uterina durante a gestação. Então, O-gliconec é um sacarídeo que tem como uma das fontes a glicose ou então a glucosamina. Então, como método, ratas Wistar fêmeas adultas foram tratadas com glucosamina, 300 mg por quilograma intraperitoneal por 21 dias, ou seja, a partir do dia 1 de prenhez até o 21º dia de prenhez, que é o tempo de gestação nas ratas Wistar. De forma equivalente, ratas virgens também foram tratadas por 21 dias com glucosamina. Posteriormente, esses animais eles foram mortos e as artérias uterinas extraídas para realização das técnicas de reatividade vascular para obtenção de curvas concentração-resposta e o Western blot para quantificação de proteínas. Como resultados, na primeira tabela, aqui no primeiro quadrado, nós podemos observar que tratamento com glucosamina aumentou os níveis globais de O-gliconec apenas em ratas virgens. E de forma surpreendente, em ratas prenhes, observamos uma diminuição dos níveis globais de O-gliconec, apesar do tratamento com o seu substrato glucosamina. Na imagem 2, dando continuidade, foi avaliada então a função vascular dessa artéria uterina através da reatividade vascular. E podemos observar que curvas concentração-resposta para acetilcolina houve uma alteração no grupo virgem, ou seja, o tratamento diminuiu o relaxamento de acetilcolina neste grupo, enquanto que no grupo prenhe não houve alteração. A fim de avaliar se essa alteração do relaxamento vascular nas artérias de ratas virgens era proveniente da via do óxido nítrico, essas artérias foram incubadas com ELNAME. Podemos observar então que essa diferença encontrada anteriormente foi abolida, então demonstrando que a via do óxido nítrico está envolvida.
Rapidamente se avaliar se foi então uma alteração via dependente do endotélio ou independente, foi realizada também curva concentração-resposta para nitroprusiato de sódio, que é um doador de óxido nítrico, e não obtemos nenhuma diferença em ambos os grupos analisados, demonstrando então que essa disfunção vascular na artéria de ratas virgens é dependente do endotélio. Já no gráfico 4, nós avaliamos através da técnica de Western blot a expressão de algumas proteínas, como a AKT, e também a atividade da enós, que podemos observar que em ratas virgens, a expressão total de AKT na artéria uterina encontra-se diminuída, bem como a atividade da enós. E de modo contrário, não foi observada nenhuma alteração em artéria uterina de ratas prenhes. Então, até o momento, podemos observar que esse tratamento com glucosamina aumenta o gliconec na artéria uterina de ratas virgens, levando uma disfunção vascular dependente de endotélio com alteração de AKT e atividade de enós, enquanto que no grupo prenhe nós temos uma diminuição global de gliconec e função vascular preservado. Então, podemos observar na imagem seguinte, o esquema, o que muda entre o estado então gravídico e não gravídico são os hormônios gestacionais. E o que se sabe? Que durante a gestação, na literatura já se mostra aqui que há uma diminuição da enzima GSK3-beta. De importância, essa enzima é uma das responsáveis pela ativação da enzima OGT. OGT é a enzima que faz a inserção do sacarídeo N-acetilglucosamina, ou gliconec, nas proteínas. Então, nós temos um esqueminha aqui do lado demonstrando glucosamina como substrato para formar o DP-gliconec. Então, nós temos duas enzimas envolvidas, OGT, que vai fazer a inserção do gliconec na proteína, e a OGA, que vai remover. E uma forma de se levar a ativação da OGT, que faz a inserção do gliconec na proteína, é através da GSK3-beta. Então, durante a gestação, se a atividade da GSK3-beta está diminuída, isso leva a uma diminuição da OGT e, consequentemente, uma diminuição do gliconec. Então, nossa próxima pergunta foi justamente avaliar se essa via da GSK3-beta está alterada ou não no estado gravídico e não gravídico. Então, na imagem 5, nós podemos observar que a atividade da enzima GSK3-beta encontra-se aumentada em ratas virgens. E, de modo contrário, nós podemos observar uma expressão diminuída da GSK3-beta em ratas prenhes. Avaliando, então, a próxima parte da via, vamos verificar como estava, então, a expressão da enzima OGT, que faz a inserção do sacarídeo. E, em ratas virgens, a expressão de OGT encontra-se aumentada, enquanto que nenhuma alteração foi observada no grupo de animais prenhes. Então, como conclusão, nós podemos observar que durante a prenhez, nós vamos ter uma diminuição de gliconec. Então, nós não temos a função vascular, né? O relaxamento ele está ali preservado, sem alteração de AKT e enós. Entretanto, de alguma forma, então, esse GSK3-beta ele está sendo inibido. Isso, então, estaria levando a uma diminuição de OGT e, consequentemente, de gliconec. Em contrapartida, no estado não gravídico, o que nós temos? Uma diminuição do AKT, levando uma diminuição da atividade da enós e uma diminuição de relaxamento. Temos também um aumento da atividade da GSK3-beta, que leva à ativação de OGT, e nós observamos que no grupo virgem a expressão dessa enzima está aumentada, bem como que o aumento, né, global de gliconec, levando então esse prejuízo no relaxamento vascular. Queria deixar aqui meus agradecimentos às agências de fomento. Muito obrigada.